Olá, por um mundo onde a humanidade seja profundamente renovada por uma transformação nos valores que assume para conduzir a vida e construir as sociedades, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Discursos e atitudes do Papa Francisco contrastam intensamente com o cenário atual e sugerem a possibilidade de uma nova forma de vida. Um mundo em que a morte não tenha a última palavra. Um lugar da exclusão e da miséria, o Papa propõe, nesse lugar, um novo humanismo. Em lugar da destruição do planeta, Francisco propõe o cuidado com a casa comum. A partir da palavra e do testemunho do Papa Francisco, podemos refletir sobre um novo humanismo que coloca no centro a vida, todas as formas de vida, lembrando-nos com muita clareza que tudo está interligado. Lembra também que a vida no planeta está ameaçada. A pandemia do coronavírus nos mostrou, de forma muito escancarada, que este mundo que temos à nossa volta está em escombros. Os temas do humanismo que estávamos acostumados são recolocados e ganharam uma nova intensidade. Eles têm uma presença teimosa como fantasmas do passado que já se imaginavam superados, mas que persistem e agora assombram ainda mais. Contudo, na voz quase solitária do Papa Francisco, o verde da esperança começou a brotar neste mundo pintado em preto e branco. Para conversar conosco sobre este novo humanismo e seus temas urgentes, convidamos o professor Robson Sávio Reis de Souza, doutor em Ciências Sociais e um dos organizadores de um estudo publicado pela editora Paulus com o título O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI, a partir do Papa Francisco. Robson Sávio Reis de Souza, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas, com pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, licenciado em Filosofia, especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e especialista em Teoria e Prática da Comunicação pela Universidade São Francisco de São Paulo. Ele é professor adjunto, pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Também é professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Ele também atua em vários grupos, como, por exemplo, a Comissão de Justiça e Paz e também do Conselho Pastoral Arquidiocesano da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Professor Robson Sávio, é uma grande honra para nós receber o senhor aqui no programa parlatório. Eu fico muito feliz pela recepção, Padre Rafael. Um grande abraço para o senhor e para todos da TV que me recepcionam. Muito obrigado. Obrigado, a gente também agradece muito. E eu começo, professor, com um questionamento que não vem dos seus estudos, mas de uma provocação feita pelo filósofo indígena aí de Minas, o Ailton Krenak. Ele faz uma pergunta que eu vou dirigir essa pergunta ao senhor. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% das pessoas estão totalmente alienadas do mínimo exercício de ser? Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, Padre Rafael. E realmente essa é uma pergunta que nos intriga e nos motiva a uma reflexão profunda.
Aliás, talvez essa pergunta ela nos ajude a pensar o que caracteriza a nossa condição como seres humanos, como criaturas de Deus. Um Deus para nós que somos cristãos, que é um Pai amoroso e que justamente ele se encarnou para criar condições para que a dignidade humana seja aquilo que nos caracteriza como filhas e filhas desse Pai, que a gente pode chamar de um paizinho querido, o Abba Pai. Então, de fato, é algo que realmente deve nos impulsionar a um questionamento. Como que nós, filhos e filhas de Deus, podemos viver num mundo no qual grande parte das pessoas não conseguem viver dentro dessa característica que nos coloca nesse lugar de filiação divina, que é a dignidade humana, né? E, de fato, vários indicadores que nós temos, né, mostram essa exclusão das pessoas. Indicadores socioeconômicos, indicadores de pobreza, marginalidade, grupos que são segregados. E é por isso que nós estamos, inclusive, né, trabalhando e tentando repactuar esses conceitos a partir de uma série de estímulos que o Papa Francisco tem nos proposto nessa fase da humanidade tão complexa, na qual nós temos, né, uma erosão das bases da democracia, um aviltamento muito grande à casa comum, né? Mas, além de tudo, uma crise civilizatória, porque justamente os valores humanos e a dignidade humana é colocada à prova a todo momento. Professor, eu vou voltar ainda no Krenak, o Ailton Krenak, porque ele também fala de alguma coisa que vai ao encontro desse discurso a respeito do que tem dito e feito o Papa Francisco. Ele diz que as pessoas são descoladas dos seus coletivos e colocadas dentro de um único liquidificador chamado humanidade. O senhor acha que o conceito de humanismo transcende essa mistura que é feita nesse liquidificador? Se nós vivemos hoje, né, Padre Rafael, uma situação de uma cultura de massa em vários sentidos, né? Muito recentemente, mais recentemente, inclusive com o advento das redes sociais, né, acaba que essa participação que nós temos nesse mundo que ele é virtualizado, ele é cada vez mais disperso, massificante de alguma forma, e mais descaracterizador da individualidade, não do individualismo, mas da individualidade, e desse senso comunitário que nos dá essa cola de pertença. Aliás, para nós cristãos e cristãs, essa ideia do coletivo, do comunitarismo, ela é fundamental, porque assim é que nasce, né, o cristianismo, né, aquelas primeiras comunidades cristãs que lá nos Atos dos Apóstolos, né, aparecem como aqueles grupos que dividiam tudo, né, que partilhavam seus bens com alegria e que justamente viviam, né, ao anunciar a palavra do Cristo, do ressuscitado, justamente mostravam com exemplos práticos de como deve ser essa vida na qual a dignidade humana passa a ser um princípio fundante dessa realidade coletiva, né? Então eu acho que essa ideia do Ailton Krenak, ela cola muito com o discurso e com as práticas do Papa Francisco na contemporaneidade, no sentido de resgatar esses valores basilares que têm a ver com a nossa identidade, com a nossa vida comunitária, com o senso de pertença, com aqueles valores que nos tornam e nos diferenciam da nossa condição humana, não numa condição antropocêntrica de superioridade, que inclusive muitas vezes autoriza uma relação predatória com a casa comum, mas justamente numa relação de partilha e de convivência fraterna. E que inclusive é muito importante que essa noção, esses conceitos sejam revisitados, justamente para que nesses novos tempos, nos quais há um ataque contra aquilo que tem a ver com o que é coletivo, com aquilo que é público, com aquilo que tem a ver com os princípios básicos da solidariedade, esses princípios são duramente atacados. Isso, inclusive, tem uma repercussão muito grande na comunidade eclesial, no sentido de erodir as bases da comunidade eclesial, na busca de um hiperindividualismo, de uma satisfação narcísica, de uma ideia, de uma centralidade desse eu, né, que passa a ser um eu que disputa o tempo todo nas ruas e nas redes com os outros para se sobrepor,
E muito disso, o discurso e as práticas do Papa Francisco, nisso que nós estamos chamando de um novo humanismo a partir da inspiração do Papa, está nessa publicação que o senhor se referenciou na abertura do programa. Exatamente, no artigo que o senhor tem lá nesse livro que nós citamos, sobre o novo humanismo a partir do Papa Francisco, o senhor fala da superação de grandes crises que a humanidade está vivendo. Eu perguntaria ao senhor, como destacar uma delas para entendermos melhor? Por exemplo, a crise sanitária. Por exemplo, como superá-la? Pois é, Padre, isso é muito importante porque talvez nós vivemos, mais do que num mundo de crises, uma crise de uma época, uma crise de um modelo de civilização e de cultura. Talvez, se nós dermos uma olhada no nosso retrovisor, uma cultura que, num determinado momento, começa a dar uma imensa centralidade no indivíduo, na competição, na busca desenfreada do lucro e da riqueza, no desdém para tudo que é diverso, o que é diferente. Talvez essa crise apocal, Padre Rafael, seja a maior das crises nas quais nós estamos imersos e com as quais nós devemos enfrentar. É claro que nós vivemos num momento de uma crise sanitária que foi avassaladora, uma crise econômica que tem aumentado ainda mais os níveis de desigualdade e de exclusão, uma crise democrática, né? Nós vemos um ataque às instituições que são bases da democracia, né, ocidental. São múltiplas crises, uma crise religiosa, né, muito grande, na qual, inclusive, as igrejas, muitas das vezes, são transformadas por determinados grupos e pessoas numa espécie de templos para vender a fé, né? Então, também é uma crise religiosa, mas essas múltiplas crises, elas talvez possam ser resumidas numa crise de uma época. Por isso que nós precisamos de refletir sobre a condição humana e os desafios da nossa condição humana dentro dessa crise apocal, que ela está justamente no momento de uma transição. Que nova sociedade, que novo humanismo que nós estamos construindo. E nesse sentido, Padre Rafael, as inspirações do Papa Francisco são fundamentais, porque elas são norteadoras dessa travessia, né? Utilizando aqui um outro autor mineiro, Guimarães Rosa, né? Essa terceira margem desse rio que nós precisamos de atravessar nessa crise dessa época. Professor, é muito bom ouvir o senhor, mas o tempo passa rápido e eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Peço ao senhor 1 minuto de paciência. Nós vamos para esse tempo agora e daqui a pouco a gente volta para continuar nossa excelente conversa sobre o novo humanismo com o professor Robson Sávio, da Pontifícia Universidade de Minas Gerais. Até já! Sabe agora quem tá no TikTok? A TV das Bênçãos do Pai. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Com muita devoção, diversão e conhecimento sobre a fé. Você não vai querer ficar de fora, né? É só procurar @TV Pai Eterno na barra de busca e seguir o nosso perfil. É mais devoção na palma da sua mão. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre o novo humanismo, um tema vasto, mas concretamente abordado com facetas do pontificado do Papa Francisco, pelo doutor em Ciências Sociais e professor da PUC Minas, Robson Sávio Reis de Souza. Professor, tem também um tema muito importante no artigo do senhor, naquele livro que aquela publicação que a gente mencionou no começo do programa, sobre o novo humanismo, e o senhor fala lá nesse artigo, o senhor fala sobre o tal Pacto Global para a Educação. A gente sabe muito bem, eu me lembro que antes do intervalo, o senhor falava dessa crise epocal, não é?
e que uma espécie de mãe de todas as crises, ou um enfrentamento a partir, e o Papa nos ajuda a nortear o enfrentamento para a superação dessas crises. E eu acho que a educação, como penso talvez que seja um consenso, que a educação tem um papel importantíssimo nessa superação. E eu pergunto para o senhor, o Pacto Global para a Educação, que pacto é esse, professor? Bom, Padre Rafael, na verdade é mais uma dessas propostas que eu diria surpreendentes do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele propõe para a humanidade uma nova pactuação em termos do conceito de educação. Uma educação que ela seja emancipatória, uma educação que ela produza uma consciência crítica das pessoas, para que as pessoas, conhecendo a própria realidade, a realidade no mundo no qual nós vivemos, possam interagir de forma propositiva. Deixe de lado uma educação muito voltada para a técnica, simplesmente para o individualismo, para o sucesso individual. E pense na educação voltada para que cada pessoa, cada indivíduo, ela possa contribuir na construção dessa passagem, desse mundo melhor. Aliás, Padre Rafael, essa produção, eu mostro aqui para os telespectadores do seu programa, é uma produção que nós fizemos de forma coletiva, né? É uma produção que tem mais de 20 autores de várias áreas da educação, né? E que tem como organizadores também o Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e mais 2 colegas professores meus do Nesp. Mas, fundamentalmente, são vários educadores que fazem parte dessa obra e que vão refletir a partir, digamos assim, de conceitos que vêm da própria educação, da comunicação, da ciência política, do direito, da sociologia, da antropologia, né? Como que o Papa Francisco tem proposto várias saídas para enfrentar essa crise epocal que nós vivemos. E, muito importante nessa publicação, é que nós deixamos muito claro que o Papa Francisco, ele não é simplesmente um grande teólogo, mas ele é um grande pastoralista, porque ele fala com muita tranquilidade e simplicidade, mas mais do que falar, ele produz, né, Padre Rafael, gestos concretos que nos motivam a essas ações transformadoras. Mas certamente o senhor tem toda a razão, é claro que a educação, saindo desse modelo que é muito voltado para o sucesso individual e pensado numa perspectiva mais coletiva, ela pode ser um desses caminhos para esse novo humanismo no enfrentamento de todas as crises que nós vivemos na contemporaneidade. Ótimo, professor. A gente agradece muito que o senhor tenha mostrado aí a capa desse volume, se possível. Isso, por favor. Nós agradecemos muito. A nossa intenção era que essa conversa pudesse despertar em mais e mais pessoas o interesse de acessar essa obra, acessar esses estudos, especialmente aquele artigo lá que o senhor tem como participante, como estudioso nesse projeto. Eu também queria destacar uma outra coisa que está lá presente no artigo do senhor e que também aqui nos afeta diretamente no mundo da comunicação, da TV. Constantemente a gente tem palavras do Papa Francisco insistindo na cultura do encontro. Ele insiste muito nisso. E o senhor também coloca, de algum modo, isso no seu artigo. Essa também é uma face da contribuição do Papa para um novo humanismo, professor? Sem dúvida, Padre Rafael, porque veja bem, justamente a cultura contemporânea é uma cultura voltada para a autossatisfação do indivíduo, a realização individual a qualquer custo. O senhor veja bem que até mesmo, muitas vezes, no âmbito das igrejas cristãs, pensa-se numa teologia que ela satisfaça simplesmente as necessidades individuais e nunca nas questões coletivas, sociais, né? Naquele nosso próximo que às vezes mais precisa e que está ao nosso lado, né? O Papa Francisco, quando ele trabalha o conceito de cultura do encontro, ele trabalha esse conceito de várias perspectivas. Desde a perspectiva individual e micro, por assim dizer, quer dizer, a nossa relação com o outro, esse outro que é o outro diferente de nós, que precisa de ser ouvido, acolhido e amado, esse outro que é a casa comum, que precisa de ser cuidada e não explorada, esse outro que é até a nossa própria relação com o divino e com Deus. Então, na perspectiva do indivíduo,
pensar novas relações, novas formas de encontro. Mas essa cultura do encontro também ela tem outras dimensões. É o encontro, por exemplo, que precisa de haver entre as nações, na construção efetiva de uma cultura de paz. O senhor veja que hoje, por exemplo, nós vemos um momento de guerra em que a principal questão da disputa é a questão do armamento. O Papa Francisco tem falado o tempo todo, não adianta nós ficarmos pensando na guerra se nós não discutirmos a questão das armas, porque, na verdade, a arma é o grande instrumental, o grande vetor produtor das guerras e das violências. Então, uma cultura entre as nações, por exemplo, para a construção de uma paz mundial, ela tem a ver com a disposição dos líderes mundiais a um processo de rever as suas próprias estratégias, né? A questão, por exemplo, do encontro que deve dar entre as igrejas cristãs e tantas outras igrejas que têm tantos pontos em comum. Então, a questão, Padre Rafael, não somente do ecumenismo e do diálogo interreligioso, o Papa Francisco ele não somente fala sobre isso, mas ele, inclusive, em gestos concretos, ele tem se disposto a dialogar, a conversar, a visitar lugares sagrados de outras tradições religiosas. Então, essa cultura de que nós, inclusive, não nos descaracterizamos na nossa condição humana, na nossa tradição religiosa, na nossa cultura ocidental, quando nós colocamos em diálogo com o diferente, né? Nos dispomos a ouvir e não construir muros que, por exemplo, separam nações, né? Que impossibilitam o trânsito entre as pessoas. Nós temos visto, por exemplo, as crises migratórias e de refugiados, mas a gente passa a pensar na construção de pontes que possibilitam esse encontro entre os diferentes, entre aqueles que mais precisam, entre aqueles, inclusive, que podem contribuir com a superação deste mundo que tem tantos desafios para todos nós, no âmbito individual e como humanidade. Professor, além desse conteúdo fantástico de cada uma das suas respostas, é muito agradável ouvi-lo e a gente ficaria horas aqui, mas o nosso tempo termina e eu vou ter que encerrar a nossa conversa, lembrando que aqui no programa a gente sempre termina as nossas conversas trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. E como começamos com uma expressão questionadora do filósofo indígena Ailton Krenak, vamos terminar também com ele. Numa palestra transformada em livro com o título Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse filósofo diz, abre aspas, a ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo em uma abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábito. Fecha aspas. Eu acho, Padre Rafael, que essa ideia ela é muito inspiradora. Primeiro, no sentido de que nós precisamos de valorizar as coisas simples, da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo, como assim faz as tradições dos povos originários. Mas, fundamentalmente, a ideia de que o diferente, ele não nos anula, não nos elimina, mas ele pode vir a somar e pode nos dar novas possibilidades de encontro, de paz e da busca de um novo humanismo. Então, eu acho que esse pensamento do Ailton Krenak, ele se articula a essa ideia e as propostas de um novo humanismo a partir das reflexões e das inspirações do Papa Francisco. Professor Robson Sávio, foi um prazer enorme ouvir o senhor aqui no programa Parlatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Rafael. Uma alegria conhecê-lo e um grande abraço para todos os seus telespectadores. Um abraço. Eu agradeço também a você que esteve conosco hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.